Gente, boa noite. Eu já vou começar me desculpando, porque hoje eu tenho compromisso de trabalho às 7 horas, então eu vou fazer a palestra e vou sumir daqui, e a Sara vai fazer o passe. Vocês vão ficar melhor com ela do que comigo, então não estou nem me sentindo culpada. Só para só para vocês entenderem porque eu vou sumir depois da palestra, tá bom? Hoje eu escolhi para falar sobre céu, inferno e purgatório. Por quê? Você vai falar, pô, mas por quê? Porque a gente começou essa semana, no meu grupo de estudo, a gente começou a estudar o céu e o inferno. Aliás, quem quiser embarcar nessa aventura pode entrar na turma, entre em contato com alguém aí do Aliança e me manda o telefone que eu incluo vocês. Então, a gente começou a estudar o céu e o inferno, que é o quarto livro de Kardec, né? Ele foi editado em 1865. Então, primeiro teve o livro dos Espíritos, depois teve o livro dos Médiuns, depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo, aí veio o céu e o inferno e o último foi a Gênese. E aí a gente estava conversando só sobre questões introdutórias, né, e tal, e aí eu fiquei pensando sobre essa questão de céu, inferno e purgatório depois que a gente fez o nosso encontro na semana passada. E aí eu acho que tem algumas reflexões que eu pensei em trazer para vocês, porque eu acho que são úteis, mesmo quem não esteja estudando o livro, ou não vai estudar, mas vamos ver se vocês concordam comigo. Né? No final, quem achar que foi útil, faz assim, quem achar que não foi útil, não faz nada, porque a minha autoestima é muito baixa e eu vou ter que fazer terapia se vocês ficarem fazendo assim para mim, ó, tá? Então, só quem gostou se manifesta. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre céu, inferno e purgatório, né? E como que essas ideias ainda nos influenciam até os dias de hoje, mesmo todos nós aqui sendo espíritas, mesmo a gente vivendo no século XXI, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, falando assim, sob o ponto de vista histórico. Então, eu quero que vocês entendam também que o que eu for falar agora com relação à Igreja Católica não é uma crítica, não é uma análise moral, nada disso. São questões eu vou colocar sob o ponto de vista histórico, o ponto de vista dos fatos, né? Para a gente poder fazer um link e para a gente poder fazer as nossas reflexões de hoje. Então, a gente começa pensando, né, que no século XIX, que quando Kardec editou O Céu e o Inferno, depois de fazer uma pesquisa extensa junto aos espíritos, Kardec era um cientista, né, então ele usava métodos científicos para fazer as suas pesquisas e para escrever os livros que ele escreveu. Até o século XIX, o predomínio, né, em matéria de religião era da Igreja Católica, certo? No século XIX, isso começa a mudar um pouco, as pessoas começam a questionar mais um pouco, né, por causa das questões da ciência, em contraposição às questões da religião, mas a gente não tem como negar que a Igreja Católica, os seus dogmas, os seus mistérios, as suas interpretações dos textos sagrados, dominou, né, a religião do mundo ocidental até o século XIX. Nessa perspectiva histórica, né, a gente lembra que essa doutrina da Igreja Católica, que se originou no cristianismo, né, mas foi recebendo uma interpretação diferente do que Jesus ensinou quando ele veio aqui para a Terra, por causa de questões políticas, questões de poder, questões, enfim, materiais. Ela, na verdade, essa doutrina ela foi se afastando daquele cristianismo originário, né, que Jesus ensinou para a gente quando esteve aqui na Terra. E aí a gente acabou ficando assim com muitos dogmas, muitos mistérios. A gente acabou ficando com umas práticas sociais também muito ligadas às interpretações que a Igreja Católica deu durante esse tempo todo para o que Cristo nos ensinou quando ele esteve aqui, né? E aí a gente sabe que, não querendo generalizar, obviamente, muitas coisas boas foram feitas, mas muitas coisas estranhas aconteceram também em nome disso. Então, a gente lembra da Inquisição, a gente lembra do colonialismo, do apoio que a Igreja Católica deu para o colonialismo, a gente lembra da escravidão, a gente lembra das cruzadas, a gente lembra que para a gente poder... E eu falo a gente por quê? Porque certamente todos nós estivemos encarnados várias vezes durante esse período de tempo sob vamos dizer, esses ensinamentos e esse ambiente da Igreja Católica. Então,
a gente precisava de intermediários, né, para poder nos comunicar com Deus, para poder ter o perdão de Deus para as nossas faltas. Os intermediários eram os sacerdotes. E a gente sabe que isso foi usado, né, muitas vezes como instrumento de poder, de dominação, né? Afinal de contas, se eu chego para um sacerdote e conto os meus segredos na hora da confissão e ele fica sabendo disso, eu tenho que torcer para ele ser uma pessoa legal, porque se ele não for uma pessoa legal, ele vai usar isso para fins que não são aqueles que deveriam ser, né? E aí também, como eu falei no começo, aí não vai nenhuma crítica e nenhuma análise moral, por quê? Porque todas as religiões na Terra, e aí a gente inclui a nossa também, né, o Espiritismo, que além de religião é ciência, é filosofia, mas todas elas passam por, vamos dizer assim, uma interpretação, um filtro humano, né? Então, assim, todos nós estamos encarnados aqui na Terra, a gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, o mundo de provas e expiações tem espíritos encarnados que ainda estão necessitando de provas e expiações, consequentemente, são espíritos que ainda têm muita ignorância, né? Muita coisa para aprender, ainda estão trabalhando nas suas questões, né? Então, tudo isso influencia nas nossas ideias, nas nossas conclusões, no que nós fazemos, e não foi diferente com as pessoas que dirigiram a Igreja Católica durante esse tempo todo. Era gente como a gente, né? Cada um com a sua luta, alguns sucumbiam, outros não, outros nem tanto, assim como nós também, nessa nossa trajetória de espíritos imortais. Então, nesse cenário, né, a gente tinha a questão da imortalidade, porque a gente aprendeu que a vida era... A gente morria aqui, né, tinha essa vida aqui na Terra, morria, a nossa alma ela ia para algum lugar, né? E aí ela tinha três destinos. Ou a gente ia para o céu, ou a gente ia para o inferno, ou a gente ia para o purgatório. Na verdade, e a gente vai ver que nenhum desses três destinos a gente podia fazer nada com relação a eles, né? Então não tinha assim, como a gente foi ensinado naquele tempo, nesses mais de 10 séculos, né, que a gente viveu sob o domínio da Igreja Católica no mundo ocidental, o domínio das ideias, né, o domínio das interpretações, a gente tinha assim, não, se você e tudo girava em torno de morrer na graça e na amizade de Deus ou não. Então, se eu morresse na graça de Deus, na amizade de Deus, porque eu fui uma pessoa, enfim, eu vivi de acordo com as regras todas, e a régua que eu ia ser medida quando eu morresse era Jesus, então por aí já dá para ver que a gente normalmente ia sair devendo, né? Porque a gente está no mundo de provas e expiações. E a gente tem que ser medido pela régua de Jesus, que é aquele purpurinado maravilhoso, lindo e iluminado. A gente não ia, dificilmente a gente ia conseguir, pelo menos até aqui, né, nos séculos passados, a gente ia conseguir, não, você está igual a Jesus, vai lá para o céu, você morreu na graça e na amizade de Deus, vai para lá, o seu prêmio é a felicidade eterna, né? Então, tinha o céu, tinha o inferno, que era ao contrário, né? Você cometeu o pecado, você, na hora que morreu, você não estava na graça de Deus, nem gozando da amizade dele, então você vai para o pecado, porque você está condenado à danação eterna, não importa o que você faça, você vai ficar lá para sempre, né? No sofrimento eterno, porque você vai estar na separação eterna de Deus. Não fosse assim, você poderia ser do inferno, né? Mas essa ideia não existia. Então, a gente tinha só uma chance de felicidade, né? A felicidade sendo gozar da amizade e do amor de Deus na hora que a gente morresse. Na hora que a gente morresse, a gente só tinha uma chance. Ou a gente conseguia fazer lá o checklist e chegar tipo na pontuação de Jesus, ou e aí a gente ia para o céu para a felicidade eterna, ou a gente ia direto para o inferno para a danação e tal. Mas tinha um lugar intermediário que era o purgatório, né? O purgatório era o quê? Era assim, você morreu, não é que você não tivesse assim no amor e na amizade de Deus, você até estava. Mas você cometeu aí uns deslizes, umas paradinhas assim e tal, não dava para ir para o céu. Aí você ia para o purgatório. O purgatório era um lugar que a alma, né, ia ser purificada, né, para ver se dava para depois passar para o céu. Mas aí isso não era muito bem explicado, né? Até que ponto, como é que você fazia para passar para o céu, o que precisava, o tanto de purificação que era necessário. Isso daí a gente não sabia direito, não estava muito bem explicado. Mas o que a igreja dizia era, você dependia de terceiros para sair do purgatório, né? Então as pessoas que ficavam aqui rezavam pela sua alma, pela alma da pessoa que tinha morrido, ofereciam esmolas, teve aquela parada de comprar indulgência, né, para você comprar o perdão, para você não ir para o inferno nem para o purgatório, para você ir para o céu. Então, quem ficava aqui na Terra é que tinha que fazer alguma coisa
para poder tirar o sujeito lá que estava no purgatório sofrendo, porque ele morreu na amizade de Deus, mas mais ou menos. E aí, se a gente for pensar, né, a Igreja Católica ela começou a se desenvolver mais como hegemonia a partir da Idade Média, que durou tipo 10 séculos, né? Foi do ano de 400 e pouco até o ano de 1400 e pouco. Então, foram 10 séculos. Aí, daí, até o século XIX, foram mais 4 séculos. Né? Então, foram 14 séculos, ou seja, 1400 anos. Quantas vezes a gente encarnou e desencarnou e reencarnou durante esses 1400 anos no mundo ocidental? Muitas vezes, provavelmente. Né? E a gente foi vivendo nesse ambiente, né? Sob essas ideias, sob essa forma de ver as coisas. E a gente era ensinado assim e a gente vivia nessa atmosfera. Então, para que eu estou falando tudo isso? Que aí para trazer a primeira reflexão, né? Para a gente que está aqui agora no século XXI, nós somos espíritas, nós temos acesso às obras de Kardec, nós temos acesso a muita literatura e tal, mas qual é a primeira reflexão? Essa vida na Terra, que certamente era uma vida tensa, né? Porque se você vive assim, achando que se você andar muito bem e for igual a Jesus, você vai para o paraíso. Se você cometer um pecado ruimzão, você vai para o inferno. E se você for mais ou menos, você vai para o purgatório. Isso gera uma tensão, né? A gente vive numa tensão. Né? Qual é a tensão? O que vai acontecer comigo na hora que eu morrer? E na tensão de não conseguir chegar nunca naquele nível, né, que a gente não sabia também qual era, né? Quem é que dizia qual era o nível que você chegava para ir para o paraíso? Quem é que dizia isso para você? Ah, não, agora já está bom. Agora, quando você morrer, você vai para o paraíso. Quem é que dizia que você ia para o inferno? Normalmente, a gente devia viver sempre naquela ideia de que a gente ia mesmo era para o inferno. Então, isso gerava uma tensão durante a nossa vida aqui na Terra. Né? E a gente desencarnava nessa tensão. Isso gerava sofrimentos no desencarne e gerava sofrimentos depois também. Então, qual é a primeira reflexão que eu quero trazer? A gente ainda vive nessa tensão por causa dos condicionamentos que a gente traz, porque foram, olha só, vou falar de novo, foram 1400 anos, 14 séculos, pensando assim. Né? Então, será que em algum lugar aqui do nosso subconsciente, em algum lugar que está lá enterrado, a gente ainda traz essas coisas com a gente? Será que a gente vive numa tensão, com medo do futuro, com medo de o que vai acontecer depois que a gente desencarnar, achando que nós temos que viver de acordo com um certo padrão de moralidade, de autoexigência, né? e com um certo padrão de comparação com um nível que a gente mesmo pensa que não tem como atingir, porque foi colocado tão lá em cima, como se fosse, né, um lugar onde a gente nunca vai conseguir chegar. Então, assim, como é que a gente vive hoje? Como é que a gente pensa hoje? Como é que a gente age hoje? Como é que a gente toma as nossas decisões ainda no dia de hoje? Será que a gente ainda vive um pouco condicionado por essas ideias, mesmo que não seja de forma consciente? Ah, mas assim, como é que eu vou saber? Ah, o único jeito de saber é o que Joana de Ângeles sempre fala, é o que Jesus falava, é que André Luiz fala, é que Emmanuel fala, através do autoconhecimento. A gente tem que olhar para nós mesmos, a gente tem que se analisar, a gente tem que ver como que a gente funciona, como é que funciona a nossa mente, como é que funciona, com base em que a gente decide, como que a gente pensa, né? E isso é um trabalho diário. Se a gente não faz, a gente pode viver, mesmo não estando agora, né? A gente fala assim, pô, de repente a gente aqui sofreu alguma coisa nesses 1400 anos, né? A gente pode ter sido queimado aí. Eu acho que eu fui queimado aí como bruxa em uma certa época, né? A gente pode ter sofrido na mão da Inquisição, a gente pode ter recebido julgamentos muito severos da nossa família, porque a gente resolveu fazer alguma coisa diferente do que era a regra estabelecida. A gente deve ter sofrido por causa de alguma questão ligada com essas ideias de céu, de inferno, de danação eterna, de purgatório e tal. E a gente deve trazer isso com a gente, né? A gente, de uma encarnação para outra, nós continuamos sendo as mesmas pessoas. E aí, como a gente vai tomando consciência aos poucos de nós mesmos, né? E se a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento, demora muito mais a gente tomar consciência de nós mesmos, a gente pode passar uma encarnação inteira agora achando que nós somos espíritas, que a gente não precisa mais se preocupar com nada disso, que a gente agora entende as coisas de outra forma, que a gente conheceu a verdade, mas no nosso modo de agir, de pensar e de decidir no nosso dia a dia, a gente continua agindo como se a gente estivesse naqueles 1400 anos lá para trás. Então, e eu falo isso porque eu me pego muitas vezes pensando desse jeito, né? Porque
Mas como que a gente vai saber? A gente tem que se olhar, a gente tem que se analisar, a gente tem que ver como que a gente age. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer, com relação a essa questão de céu, de inferno, de purgatório. E aí a gente lembra, poxa, mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, né, ele não falou que o reino dos céus não tem aparências exteriores? E que por que o reino dos céus não tem aparências exteriores? O que é o reino dos céus? É a nossa ideia de paraíso, né? Todo mundo quer atingir o reino dos céus, não é isso? Então, se Jesus falou, mas o reino dos céus não tem aparências exteriores, porque ele está dentro de nós. Ele não ensinou isso para a gente? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O reino dos céus não tem aparências exteriores, porque está dentro de cada um de nós. Bom, então, se é assim, eu não preciso de intermediário, né? Eu não preciso de intermediário para eu poder atingir o reino de Deus, o reino dos céus, porque ele está dentro de mim. Mas assim como o paraíso, que isso é a ideia de paraíso, ou não é? Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é a nossa ideia de paraíso. Mas se ele está dentro de mim, onde que eu vou buscar? Eu vou buscar em mim. Então, eu não preciso de nada de fora, né? Eu não preciso de ninguém para fazer essa intermediação. Não preciso, eu posso ir lá buscar diretamente esse paraíso, porque ele está dentro de mim, é uma questão íntima, né? Então, o paraíso, né? Ele é um estado de alma, na verdade. Ele está no nosso íntimo. Então, cada um está no seu paraíso ou no seu inferno particular. Não existe um local geográfico que é o paraíso, para onde a gente vai lá, ficar lá, na amizade de Deus, e fazendo não sei o quê, que não sei o que se faz lá no paraíso, né? Inclusive, porque a gente sabe que a regra é o trabalho, né? A regra do universo é o trabalho. Então, a gente vai sempre trabalhar, mesmo quando a gente já estiver nas esferas superiores. Então, o reino dos céus, o paraíso, ele está dentro, ele é um estado de alma e ele está dentro de mim. Ele é uma questão íntima minha, uma questão íntima de cada um. Ao mesmo tempo, então, o inferno também está dentro de mim. Também é uma questão íntima. Eu também posso estar no meu inferno particular. Eu posso construir o meu inferno. Assim como eu posso eu posso achar o reino de Deus dentro de mim e construir o meu caminho, né, para estar no reino dos céus, mas eu também posso construir meu inferno dentro de mim mesmo. Eu não preciso ir para nenhum lugar chamado inferno. Eu não preciso, né, que um demônio me leve para lá. Eu não preciso nada disso. Eu posso viver no inferno. A gente conhece pessoas que vivem no inferno, ainda que elas estejam em situações onde elas poderiam até estar buscando lá intimamente, né, o reino dos céus ali dentro delas, buscando a paz, buscando um entendimento, mas elas vivem no inferno particular, numa psicosfera infernal, de vibrações ruins, de vibrações negativas, onde atrai outras vibrações ruins e outras vibrações negativas. Então, assim, eu não preciso do diabo me levar para o inferno, né? Aliás, o que é diabo, né? Diabo também é uma construção que vem dessa época, né? Diabo, em grego, ele quer dizer aquele que cinge, aquele que separa. Então, o que é o diabo, né? Cadê o diabo? Está aqui também, né? O diabo é a separação, é a minha separação do reino de Deus. Mas quem é que me separa do reino de Deus? É um terceiro? Não, sou eu mesma. É a minha atitude, são os meus pensamentos, né? Então, o diabo não está nos outros. E não é um ser que vem para cá me arrastar para o inferno, me fazer agir de forma contrária às leis de Deus, né? Se o diabo, em grego, quer dizer aquele que separa, aquele que cinge, né? Enquanto eu tiver fazendo as minhas escolhas de acordo com o meu livre-arbítrio, de forma desvinculada das leis divinas, eu estou fazendo essa separação de mim mesma com o que eu espero encontrar um dia, que é o reino dos céus, que também está dentro de mim, né? Então, não existe diabo assim como não existe anjo, né? Os anjos, Kardec se refere, são aqueles espíritos iluminados, né, que já atingiram um nível de evolução e de consciência muito maior, mas a gente fica com aquela ideia, o anjinho falou aqui no meu ouvido, não faz isso não, Cristiane, que aí você vai se dar mal. Aí vem o diabinho e fala, vai sim, que vai ser bom. Esse anjinho sou eu mesma e esse diabinho sou eu mesma, né? É a escolha que eu tenho diante de cada questão da minha vida, de cada pensamento, a escolha que eu faço todos os minutos, de acordo com o meu livre-arbítrio, né? Então, eu estou lá, ou eu visto a roupa do anjinho, ou eu visto a roupa do diabinho, mas sou sempre eu mesma.
Mas será que eu, quando eu estou na minha vida de todo dia, porque eu trago esses condicionamentos dos 14 séculos que eu já vivi, com essa ideia de um diabo e de um anjo que me leva para cá, me leva para lá, nesse cabo de guerra, né? Será que eu, às vezes, não faço as minhas escolhas, ou eu não interpreto as coisas da vida, ou deixo de ver alguma oportunidade de melhoria minha mesma, porque eu tô atribuindo culpa aos outros do que aconteceu comigo, porque eu estou esperando que alguém venha me salvar, porque eu estou esperando que alguém venha me mostrar o caminho da luz, eu estou esperando vir um troço lá de cima para poder eu encontrar o caminho para a salvação e para o paraíso e para o reino dos céus. A gente, às vezes, vive dessa forma, como se a gente ainda tivesse, né, nesses 14 séculos passados. Isso é outra reflexão. Então, o que é o inferno? Olha, se eu estou insatisfeito o tempo todo, se eu vibro, se eu estou atormentada o tempo todo, se eu vibro na raiva, no ódio, no ciúme, na inveja, se eu penso em vingança, se eu não perdoo ninguém, se eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, se eu sou orgulhosa, se eu só faço as minhas escolhas de acordo com a vaidade, porque eu acho que eu sou a mais bonita, a mais inteligente, a mais capaz, a mais tudo, se eu fico lá ensinando para todo mundo tudo que eu acho que os outros devem fazer, mas eu mesma não faço, o que é isso? Eu estou criando o quê para mim? Eu estou vivendo aonde? No inferno, é ou não é? Não é um inferno viver desse jeito? Porque, assim, eu não vou me sentir bem vibrando dessa forma, eu não vou atrair vibrações diferentes dessas, né? A minha psicosfera, a minha atmosfera espiritual, que é a psicosfera, vai vibrar nessa frequência, então eu vou estar mergulhada no inferno. Estarei no inferno, não preciso ninguém me levar para lá, né? E eu tenho escolha de sair desse inferno. Eu não preciso também ninguém ficar rezando por mim. Eu tenho escolhas, né? Eu posso fazer escolhas para ir saindo desse lugar. E o purgatório? Bom, o purgatório é aquele lugar que você vai, né? Você estava lá, tá com uma amizade maneirinha lá com Deus e tal, beleza, mas sei lá por causa que motivo você cometeu lá algumas paradas lá, que não é aquele pecado mortal que você vai para o inferno direto, você vai ficar lá no purgatório purgando. O que é purgatório? É um lugar que você fica lá purgando, né? Para poder ir, tipo assim, se limpando, né? Dos seus pecados, até que você consiga sair de lá. Aí você fica dependendo dos outros, segundo essa visão das coisas, os outros te ficarem rezando, enfim, fazendo várias coisas para te tirar do purgatório. Ora, Kardec explicou para a gente, né, lá no Céu e Inferno, e Jesus já tinha falado isso de outra forma, que, na verdade, a gente não precisa de ninguém para tirar a gente de lugar nenhum, e o purgatório, nessa visão, onde é que é? Quem falar que a Terra ganhou uma matrícula grátis no curso Céu e Inferno, na minha turma. Não é? O purgatório é onde? Aqui é o quê? Mundo de provas e expiações, não é? Todo mundo que está aqui não tem que passar por provas e por expiações? Ah, é para sofrer? Não, é para entender, é para aprender, é para tomar consciência da sua natureza divina, é para voltar para o caminho, né? Para o caminho que nos leva a esse autoconhecimento e que nos faz identificar em nós mesmos o reino de Deus. Então, a gente está aqui na Terra para isso, né? No mundo de provas e expiações. Então, se você é um espírito mega iluminado, purpurinado, maravilhoso, você olha aqui para a Terra, você vê o quê aqui na Terra? Você vê o purgatório nessa visão, né? Porque está todo mundo aqui sofrendo, esperando para ir para um lugar melhor. Mas a gente vai ficar aqui esperando alguém levar a gente para um lugar melhor? Alguém fazer alguma coisa por nós para a gente poder sair daqui? Não, né, amiguinho? Porque se a gente não fizer nada por nós, a gente vai voltar para onde na próxima encarnação? Para o purgatório. Onde é que é isso? Aqui. Não, aqui não, né? Porque aqui ainda vai virar um mundo de regeneração, então a gente ainda vai para um outro mundo primitivo. Vai ser lá, né? Mas, assim, então, tudo depende de nós mesmos. Foi isso que Jesus ensinou. É isso que está nos livros de Kardec. Mas a gente vive como se a gente dependesse de nós mesmos para sair do mundo de provas e expiações? Ou a gente só fica assim, ah, não, mas aqui é mundo de provas e expiações. A gente vem aqui para sofrer. Aí vem todos os sofrimentos, a gente, em vez de parar para pensar, o que isso aqui está querendo me mostrar? Por que será que eu estou passando por isso? Por que aconteceu essa situação? Por que eu tenho essa dor? Por que eu tenho essa doença? Por que toda hora eu me meto no mesmo tipo de roubada? Ah, não, mas eu não paro para pensar. O que eu posso fazer para não acontecer mais isso? Às vezes eu não posso fazer nada, uma questão, sei lá, de doença, de doença física, por exemplo, que não tem cura. Bom, mas se eu estou passando por isso, é por quê? Se eu não paro para pensar nessas coisas, eu estou naquela de que eu estou aqui no purgatório, estou aceitando o sofrimento, porque eu sei que eu preciso disso, tal, então eu vou aguentar até o final, mas eu não procurei
a raiz desse sofrimento. Eu não olhei para mim para saber o que eu tenho que mudar em mim, no meu pensamento, nas minhas crenças, na minha forma de agir, o que eu posso melhorar para poder não ter esse sofrimento de novo, né? Então, muitas vezes, a gente ainda vive na Terra como se a gente estivesse dentro do purgatório, naquela ideia antiga de purgatório. Ah, eu preciso que Jesus me salve, que venha um espírito aqui de luz e me dê uma dica, né? Eu preciso que alguém me mostre o caminho. Não, não precisa mostrar nada, não, já está aí o caminho, né? Lógico, às vezes vem conselho, às vezes vem orientação, mas eu escolho seguir ou não seguir, né? Não tem uma fórmula mágica, é trabalho, né? É trabalho no autoconhecimento, é trabalho em mim mesma, é trabalho o tempo todo. Então, a segunda reflexão é: será que a gente ainda vive nesses condicionamentos do passado e fica terceirizando, né, as questões e fica culpando o outro e fica esperando? A gente coloca a nossa felicidade em outra pessoa. Ah, quando fulano me quiser, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, minha vida estará completa, aí eu vou estar no paraíso. Né? A gente coloca a nossa felicidade em outra pessoa que é tão ignorante, sofredora e lutadora como nós somos, porque está no mesmo mundo que a gente, né? A gente espera que a salvação venha de fora, que ela venha do outro, que ela venha de Deus. A gente fica culpando a vida, o destino, o fulano, o Beltrano, o outro que não enxergou o meu valor. A gente fica culpando os outros. Se a gente está fazendo isso, a gente está vivendo naquela ideia de purgatório, né? Antiga, de que a gente precisa, a gente não pode fazer nada e que a gente precisa de outros para nos tirarem dessa situação. Agora, o que o Jesus ensinou para a gente e que o Espiritismo, né, que nada mais é do que o cristianismo, colocado de forma mais clara, né, com informações que Cristo não pôde nos dar naquela época, que a gente não tinha condição de entender, mas a gente agora já tem. Então, o que isso tudo traz para a gente? Traz a noção de, primeiro, responsabilidade. Eu sou responsável por mim mesma, eu sou responsável pela forma como eu vivo, eu sou responsável pelo que eu ainda preciso aprender, né? A minha vida aqui na Terra ou depois da Terra vai ser um reflexo de como eu vivi a minha vida aqui na Terra, de como eu venho vivendo a minha vida através dos tempos, no plano espiritual ou encarnada. Então, é o reflexo de mim mesma, né? E eu tenho que assumir responsabilidade pelas minhas questões e tentar trabalhar nelas e identificá-las. Eu também tenho responsabilidade nessa identificação, nessa autoanálise, nesse autoconhecimento, né? Então, o Espiritismo vem trazer essa noção de responsabilidade e de autogestão do nosso destino, né? E de que a gente é responsável e também é capaz de fazer tudo isso por nós mesmos, né? Porque a gente não precisa de mais ninguém para isso. Às vezes preciso de ajuda? Preciso. Também não vou ser orgulhosa e dizer, não, vou dar conta de tudo, que agora eu sei do negócio como é que funciona. Não, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselho, a gente precisa de um aconchego, a gente precisa de tudo isso, de informação, mas a gente o dono do nosso destino. Ah, tem que ser tudo agora? Se eu não conseguir agora, eu vou voltar para cá. Olha só, também a gente não pode viver nessa coisa desse fatalismo, né? Poxa, agora eu estou aqui na Terra, nessa encarnação, então, pô, agora que eu sei essas coisas todas, então eu vou fazer e tal, porque na hora que eu desencarnar, eu não quero ir lá para o umbral. O que é umbral, gente? Umbral é o quê? O purgatório. O umbral é que nem aqui na Terra, né? Esses lugares, umbral, Vale dos Suicidas, isso aí é uma construção mental dos espíritos que vibram naquela mesma faixa, que criam esse cenário e ficam vivendo dentro dele. Que é o que a gente faz aqui na Terra também, quando a gente está encarnado, então também não tem diferença, né? Então as pessoas passam uma encarnação inteira temendo ir para o umbral depois que desencarnar. É o mesmo princípio da pessoa passar a vida inteira temendo ir para o inferno. É a mesma coisa, né? O umbral é uma construção nossa, de quem está lá, porque vibra naquela faixa, porque tem culpa, porque vibra nisso tudo que a gente falou agora, ainda não conseguiu, né, tomar consciência da sua natureza divina, de saber as suas potencialidades todas, enfim. Então, para fechar isso tudo, eu espero que tenha feito sentido, porque eram essas as reflexões que eu queria trazer. Eu separei aqui do Livro dos Espíritos a pergunta, que nem é uma pergunta, né? A questão 257, que Kardec fez um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Isso foi Kardec mesmo que escreveu, logicamente, depois de observar, depois de fazer as pesquisas dele todas e tal, depois de receber comunicação dos espíritos, isso tudo.
Então, ele mostra, essa pergunta 257 do Livro dos Espíritos, o que ele fala também depois no Céu e no Inferno, no livro Céu e Inferno, no capítulo 1 da segunda parte, que ele chama de A Transição. O que ele diz é o quê? É que os sofrimentos do espírito, eles são a consequência de como nós vivemos aqui na Terra e também de como nós vivemos no plano espiritual, porque quando a gente desencarna, a gente continua sendo nós mesmos, né? E aí ele diz que o livre-arbítrio, né, que é a escolha que nós temos entre o fazer e o não fazer, é que define tudo isso. E aí eu vou ler aqui um trecho desse ensaio, né, que Kardec fez no Livro dos Espíritos, e vocês vão identificar exatamente por esse trecho o que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório. Então vamos lá. Depois, quem quiser ler tudo, vai lá na pergunta 257 do Livro dos Espíritos. Então ele diz assim nesse trecho: que o homem, né, dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas deste mundo, senão a importância que elas merecem. Ora, se a gente não domina nossas paixões animais, se a gente vive no ódio, na inveja, no ciúme, no orgulho, etc., etc., a gente está onde? Está no inferno, né? A gente está no nosso inferno, que é onde existe o inferno, nosso inferno íntimo. Aí ele continua: e então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, ou seja, mesmo encarnado, já se terá purificado, desprendido da matéria. E quando o deixar, ou seja, quando deixar esse envoltório carnal, ou seja, ele fala, se a gente domar nossas paixões, se a gente não tiver ódio nem inveja, se a gente trabalhar nisso daí, a gente vai sair do inferno, a gente está ali no purgatório, porque a gente está lá, né, domando tudo isso, fazendo esse trabalho, porque enquanto a gente está nesse trabalho, a gente está tendo sofrimento, porque a gente vive do modo como a gente construiu, né? Então a gente está nesse purgatório, mesmo no corpo físico, a gente está aqui no plano de provas e expiações, mas se a gente conseguir trabalhar nisso, a gente já vai ter se desprendido de muita coisa enquanto estiver na Terra, né? A gente já vai ter se desprendido da matéria nesse sentido de que a gente não vai estar mais tão ligado no mundo material, nas coisas do mundo, né? No dinheiro, no poder, na riqueza, na dominação do outro, nesse tipo de coisa que arrasta a gente para o nosso inferno particular. Então, a gente vivendo esse purgatório da maneira mais proveitosa possível, a gente já vai se desprendendo disso aí. E aí continua Kardec. E quando o deixar, ou seja, quando deixar o envoltório material, quando deixar o corpo físico, não sofrerá mais a sua influência, a influência do corpo, a influência da matéria, a influência dessas coisas todas. Os sofrimentos físicos, por que tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. As doenças do corpo físico, né? Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. O que é isso? É o paraíso, é o céu, né? Se a gente conseguir atingir um estado em que a gente esteja com a nossa consciência tranquila, porque a gente se libertou de todas essas coisas, se a gente sentir essa felicidade, porque a gente conseguiu essa libertação, ou porque a gente está trabalhando nela, ou porque a gente está consciente disso tudo, né? Então a gente já pode começar a sentir essa felicidade desde já, né? A gente não precisa esperar também o 100% para se sentir feliz e para conseguir viver um pouco do reino de Deus, do reino dos céus dentro de nós. A gente, quando se sentir afastado, né, dessas coisas todas, ou trabalhando para se afastar de tudo isso, para não sentir mais esse tipo de sofrimento moral, a gente já vai estar no paraíso, no nosso paraíso. No paraíso, a gente já vai estar nessa sensação de comunhão com Deus, a gente já vai estar nessa sensação de tomar, de consciência de que somos criaturas divinas, criadas para esse tipo de felicidade, criadas para termos consciência da nossa perfeição, da nossa identificação com Deus, criados para sabermos que Deus nos preenche sempre o tempo todo, em qualquer lugar que a gente esteja, que nós estamos em comunhão direta com Ele, que Ele está em nós e que nós estamos mergulhados nele também o tempo todo. Então, Ele nos preenche o tempo todo e nós estamos mergulhados nele o tempo todo. Quer melhor ideia do que paraíso, do que essa? Então, se a gente já está mergulhado em Deus o tempo todo, e se a gente já está repleto de Deus o tempo todo, a gente já vive no paraíso. A gente é que não sabe, porque a gente fica criando esse inferno. Ou a gente se coloca nesse purgatório de onde a gente acha que não tem merecimento para sair. Beleza?
Fez sentido? Todo mundo que gostou, ó, muito bem. Quem não gostou não faz nada, não. Senão vou ter que pagar terapia. Sara, eu vou passar a palavra para você agora e eu vou sair correndo. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar com vocês aí. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Quem quiser, quem ganhou matrícula grátis para o curso Céu e Inferno, procura alguém aí do Aliança que entre em contato comigo e a gente bota vocês no grupo. E vamos em frente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Vamos lá, então, nos preparando para este momento tão importante, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Vamos ficar relaxados. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais que, em primeiro lugar, limpe a nossa casa. Afaste, Senhor, essas vibrações negativas que, de alguma forma, possam estar presentes, para que nós possamos receber tudo aquilo que a espiritualidade amiga reservou para nós. Que os nossos pensamentos em desencontro, que os nossos sentimentos também desordenados, possam, neste momento, dar lugar à paz que nós acabamos de ouvir a Cristiane falar, tranquilizando as nossas emoções, para que possamos receber dos amigos espirituais as condições necessárias para podermos estar melhor, física, mental, emocional e espiritualmente. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos também, Senhor, que sabemos que Tu estás conosco, que sabemos que nós estamos contigo. E é justamente nessa paz, rogando a esses amigos espirituais que retirem os miasmas negativos que possam estar nesta casa, que nós te pedimos. Derrama sobre nós, Pai, através do nosso chakra coronariano, as bênçãos necessárias para que possamos ter o equilíbrio, a saúde e a paz que tanto precisamos. Que nós tenhamos nesse momento a consciência de que esses fluidos vão de limpar todas as nossas emoções negativas, as más palavras, os maus sentimentos, as emoções em desalinho, para que nós recebamos nesse momento esses fluidos regeneradores que hão de nos trazer saúde e paz. Que possamos saber usar as palavras, Pai. Que tenhamos dimensão de que as palavras, às vezes, ferem mais do que uma arma. Que possamos ser comedidos naquilo que falamos. Que possamos afastar os pensamentos negativos através do nosso chakra frontal e receber a ajuda da espiritualidade, quando estivermos em perfeita conexão com o mundo maior. Que possamos, Senhor, afastar também os sentimentos negativos, aqueles sentimentos que às vezes nos corroem a alma e que não só fazem mal àqueles pensamentos, às pessoas a quem nós direcionamos esses pensamentos, mas principalmente fazem nós a nós. Sara, você desligou o telefone, o microfone. Aqueles sentimentos, Senhor, que melhor podemos ter dentro de nós. Ampare e protege as nossas emoções, Senhor, às vezes estão tão desorganizadas, tão desgovernadas, que nós possamos, nesse momento, Senhor, tê-las em justo alinhamento. E possamos entender que as nossas emoções derivam dos nossos pensamentos e dos nossos atos.
daquilo que nos fere os sentimentos, daquilo que chega do exterior, mas que podem, de alguma forma, trazer qualquer tipo de emoção para nós, e se essas emoções não forem regradas e equilibradas, nós com certeza sentiremos as nossas emoções em desalinho. Protege, Pai amado, os nossos sentimentos de aprendizado, de aprender muito através da vida, não levando para um lado negativo, mas principalmente aprender para que possamos crescer os sentimentos. Que tenhamos os nossos órgãos sexuais em alinho, que possamos entender que faz parte da vida, mas não é só a vida. Que as bênçãos recaiam sobre nós, que as bênçãos recaiam sobre aqueles que amamos e aqueles que não amamos, aqueles que são afinizados conosco e aqueles que não são afinizados conosco, para que todos sejam abençoados neste momento. Abençoa, Senhor, aqueles que moram nos nossos corações, aqueles que fazem parte das nossas preocupações, que todos eles recebam neste momento as mesmas vibrações, recebam os mesmos fluidos benéficos que nós estamos recebendo. Que possamos ter uma boa noite, Pai, e uma boa semana. Que possamos nos lembrar sempre dessa palestra de hoje, sabendo que o céu está dentro de nós, mas o inferno também. E que possamos viver muito mais no céu do que no inferno. Abençoa, Senhor, os nossos passos. Que possamos levar o nosso corpo e o nosso espírito para caminhos seguros, para caminhos que tu nos ensinaste, de modo a não nos afastarmos jamais dos teus ensinamentos. Sabemos que ainda estamos longe de ser espíritos mais perfeitos, mas queremos, Senhor, de qualquer modo, evoluir, crescer, aprender e te amar. Te agradecemos profundamente pela oportunidade de hoje, por estar conosco, por nos envolver em fluidos benéficos, envolver a nossa casa em paz, em harmonia, em compreensão, e que nós possamos levar adiante durante toda esta semana, e se for possível, Senhor, durante toda a nossa vida, esse processo de reequilíbrio emocional e de saúde espiritual. Obrigada, Senhor, e fica conosco. Graças a Deus.